Quando a gente fala que o pai gera o filho, então alguém lá atrás disse, opa, pera aí. Então se o pai gera o filho, o pai criou o filho, né? Então o pai veio antes do filho. Né? Isso foi uma heresia, né? Teve lá no século III e IV, né, o Ário, que era um sacerdote da principal cidade do Egito, né, que era Alexandria. Ele começou a propagar essa ideia, que o pai tinha criado o filho. E o filho, ele era a primeira criatura do pai, a mais importante de todas, aquela criatura através da qual o pai tinha criado tudo. Ele era o verbo do pai, criado pelo pai, e aí tinha sido instrumento para a criação de tudo. Aí apareceu um bispo, que era o bispo de lá, que era o Alexandre. Ele disse, negativo. O pai, ele não criou o filho. O pai gerou o filho antes do tempo, na eternidade, quando não há cronologia. Né? E aí, o filho, ele é igual ao pai. Aí começou a discussão teológica, né? É interessante para quem está ouvindo, você pode até pensar assim, mas que diferença faz, né? Faz uma enorme diferença. Faz uma diferença E quando grande. a gente fala em grandes heresias, né? É isso, assim. São conceitos que precisavam ser alinhados, como disse o padre ali, do Pai, e Filho e Espírito Santo. São coisas que parecem pequenos detalhes, como isso, assim, do tipo, mas no final das contas dá no mesmo. Não dá no mesmo. Não, escuta aí. E pessoas às vezes tem pessoas que se matavam literalmente por causa dessas ideias, né? O que foi que aconteceu? Eles começaram a discutir entre eles, né? Isso tinha sido pouco tempo depois que a igreja tinha saído da clandestinidade. Em 313, Constantino assinou um documento, né, um edito de Milão, e aí o cristianismo deixou de ser clandestino. Pouco tempo depois, 12 anos depois, em 325, já foi convocado o primeiro concílio ecumênico para discutir exatamente isso, que foi lá na cidade de Niceia, uma cidade lá na Turquia. E aí eles fizeram essa discussão e concluíram que, na verdade, é isso mesmo. O pai e o filho são iguais. Não tem um que seja maior do que o outro. Acabou o concílio, resolvido o problema, pelo contrário. Porque o Ário, ele era um grande orador, um grande palestrante, então ele continuou propagando aquilo que ele tinha colocado na cabeça dele, que na verdade o pai era maior do que o filho. E essa foi a primeira... Não, na verdade não foi a primeira heresia, mas foi a primeira heresia que gerou o concílio, né? Depois apareceu uma outra, que era, digamos assim, a mitigação dessa, que ficou chamado de pseudo-arianismo. A heresia do Ário se chamou arianismo e essa segunda pseudo-arianismo. Aí essa aí é um detalhe. Os arianos, né, o pessoal, os seguidores do Ário diziam assim, não é que Deus seja diferente do Pai, eles são muito parecidos. Eles têm uma natureza semelhante. E aí, o padre me corrige aqui na pronúncia, né, eles criaram um termo, né, tinha um termo lá que estava no credo, que era homoousios, não é assim? Homoousios. Homoousios é igual essência. Homo igual ousios essência. E aí, lá os pseudo-arianos, eles disseram assim, não, na verdade não é homoousios, é homoiousios. Colocou um i a mais. E aí eles achavam que esse i ia passar desapercebido, né? Homoiousios. Pronto, tá bom, tá resolvido. Deus tem uma natureza, o pai tem uma natureza parecida com a do filho. A do filho é semelhante à do pai. Só que apareceu um rapaz que disse negativo. O Atanásio, Santo Atanásio. Disse de jeito nenhum, não é parecido, é igual. Por que tem que ser igual? Porque, veja, quando o homem está em comunhão com Deus, eles estão juntos aqui, e o homem peca, se abre entre o homem e Deus um abismo que é infinito, intransponível, porque Deus não tem contato com o pecado, Deus não tem contato com o mal. Então, como é que o homem voltaria à comunhão com Deus? Era preciso que existisse uma ponte entre o homem e Deus. E para que essa ponte fosse, de fato, uma boa ponte, que fosse do homem até Deus, precisaria que fosse Deus e homem. Se Jesus fosse só, se a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus, fosse só um homem com a natureza parecida com a do Pai, ele não chegaria até o Pai, porque, por mais parecida que fosse a natureza, não era Deus. Então não serviria. Tem que ser igual para servir. Então ele tem que ser homem e Deus. E aí ele discutiu, segurou a briga e não cedeu por essa letra, não deixou passar um i. E aí o concílio de Constantinopla, que foi o segundo concílio ecumênico, confirmou, na verdade, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não foi nesse momento, não. Na verdade, Jesus tem a natureza igual à do Pai. Igual. E aí pronto, aí teve o credo chamado Niceno Constantinopolitano, né, que reforçou isso.
E aí, a partir daí, ok. Que é o que a gente reza, às vezes. Nas missas missa, solenes, né? e na missa antiga. É rito aquele antigo, credo aquele grande, mais longo, Aquele que a mais gente nunca extenso. sabe decor. E aí, sobre o Espírito Santo, nesse credo tem uma curiosidade, que diz assim, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Né? Você não fala assim, né? O credo? Só que esse e do Filho não foi acrescentado nesse momento, não. Foi mais pra frente. Né, padre? Conta aí pra gente os detalhes aí quando eu bebo água.